Nós estamos recebendo hoje aqui a prefeita do nosso município de Salete, Nadir Cobelli. Prefeita, está sendo muito diferente de como você imaginava o cargo de prefeita? Marcos, é diferente do que eu pensava, sim, em partes, né? Porque a gente vem de uma administração privada e ali é uma administração pública. Então, muda muito. Porque ali a gente pode fazer o que a lei permite. Sim. Tu tem que, tudo que tu vai fazer, tu tem que primeiro ver se a lei permite e se tu tiver recurso financeiro para fazer, né? Então, muitas vezes as pessoas pedem algo, a gente não pode decidir na hora, não posso. E de início, assim, não, vamos fazer e tal, né? Sim. Que é a vontade da prefeita. Era a vontade da gente, né? Então, não, acredito que dá para fazer. Era mais ou menos assim, Sim. né? E daí a gente ia ver, não, preciso seguir isso aqui, né? E depois há um impedimento. Mas assim, foi Sim. né, só uma vez que eu acabei pensando, não, vamos fazer isso aqui. Só que daí a gente sempre tem um jurídico, né? Tem toda uma Sim. assessoria e a gente nunca faz sem essa orientação, né? Então, muda e a questão de lidar com as pessoas também, né? Então, é um pouco diferente do que no privado. Tem que pensar mais vezes. Mas se não, o resto, né? Estar com as pessoas e Sim. administrar, a gente já tem isso no sangue, né? Está sendo uma boa experiência para a prefeita. Sim, com certeza. É uma coisa muito diferente, né? A responsabilidade também, né, Marcos? A gente tem que ter em dobro, porque hoje não é só a família da gente, Sim. não é só a empresa da gente, e que lá a gente define sim ou não e tal, faz as coisas do jeito, né, que a gente determinar. Ali é diferente, mas é gostoso, né? Tem a parte que é mais difícil e tal, mas também tem aquela parte boa que a gente gosta, né? De Sim. estar junto com as pessoas, administrar para as pessoas e cuidar das pessoas, né? Então, essa é a parte, né, muito boa também da administração. E o que mudou, assim, na vida da Nadir depois de ser prefeita? Mudou bastante, Marcos. Mudou, claro, eu já tinha um ritmo bem acelerado, né? Sim. E tal. Não estava tão presente assim em casa, mas agora Sim. é bem diferente. A gente quase vai passear em casa, né? Mesmo estando no município, eu chego em casa sempre mais tarde, à noite. Sim. Reuniões, tudo. As próprias filhas, eles brincam, né? Que preciso marcar um café para bater um papo com a mãe, né? E isso não é só durante a semana, né? Sim. Finais de semanas também, que às vezes a gente tem até 4, 5 eventos ou visita ou algum lugar que a gente é convidado e a gente gosta de se fazer presente, né? Mas, graças a Deus, a família também entende. Está sempre do lado, Isso, apoiando. desde o momento que a gente assumiu ou se pensou no compromisso, eles sabiam que a gente não ia estar tão presente, né? Sim. Então, mas assim, o ritmo, a gente já tinha um ritmo meio acelerado e agora a gente acelera um pouco mais, mas nada melhor de fazer o que a gente gosta também. A análise da prefeita Nadir nesse quase concluindo o primeiro ano, era o que você esperava, o que você almejava fazer no primeiro ano de mandato? Sim, a gente sempre pensa em fazer mais, né, Marcos? Mas dentro das possibilidades, dentro dos recursos que tínhamos, eu penso que a gente fez muita coisa, né? Então, assim, eu pensava de começar um pouco mais devagar, sem, né? Porque sempre, né, a gente precisa fazer um caixa, sim, a gente tinha um recurso, um pouco de dinheiro ainda no caixa da prefeitura, né? E claro, vê-se muitas coisinhas que sempre fica de um ano para o outro, alguma coisa que precisa depois estar refazendo, né? Pagando. Mas eu acredito que, assim, a gente
atendeu a necessidade do município, né? A saúde a gente manteve, melhorou alguma coisa agora, no final ainda, né? Temos ainda umas coisinhas que está sendo diferente. Continuamos, né? Com os exames, continuamos, fizemos um mutirão. Sim. Ali com os exames. Também foi continuado com as próteses, né? Que foi já entregue mais de 130 próteses esse ano. Então, começou-se, claro, mais tarde, né? E ainda está se fazendo. Então, na saúde, eu acredito que a gente atingiu praticamente o objetivo. A educação também, né? Foi feito muita coisa. Sim. E em obras também. Então, assim, eu acredito que está contento, né? De tudo. Agora, no final do ano, então, começa a apertar um pouco mais. E a gente vem escutando já há muito tempo, prefeitos, aperte o cinto, prefeitos, economize, que a coisa vai ficar mais difícil. Sim. E assim, né, os recursos entram, mas vamos dizer assim, início de ano tem o aumento que o próprio governo dá, né? Só que aquele valor a gente tem que pagar, só que não entra outro dinheiro para compensar aquilo lá, né? Então, já desde janeiro do ano passado, a gente já deu o aumento que o governo deu, já deu um pouco mais, né? Que era Sim. 4 e alguma coisa, a gente deu 7 para todos. E assim vai indo. Então, as coisas acabam, né? Chegar ao final do ano agora também. A gente teve Nós tivemos umas precatórias agora, que venceu, né? Então, são coisas que, com o decorrer do tempo, as pessoas às vezes entram com processo contra o município, coisa assim. Isso aí é lá de 20 anos atrás. Nossa. Saiu agora quase 600 mil para nós pagar em 2 vezes, né? Puxa. E isso mexe um pouco, sim, muito, né, com o caixa no final do ano. Mas aí nós vamos continuar trabalhando, sim, com certeza, né? Estamos fazendo isso tudo com muita responsabilidade e honestidade também. E eu sei que vai fechar o ano aí, a gente, tudo certinho, né? Mas sempre são coisas assim que a gente não está preparada e acaba acontecendo e a gente precisa fazer, né? Então, Prefeita, a gente sabe que cada um tem um pensamento. Para a prefeita Nadir, qual que é o maior desafio de ser prefeita atualmente? olha, um maior desafio, para mim eu digo que às vezes é até lidar com as pessoas, né? Então, porque quando a gente lida com pessoas que já, né, têm uma formação ou que às vezes têm uma opinião própria, Sim. né? O servidor público é diferente de uma empresa privada, né? E a questão também, eu digo, a parte financeira é totalmente diferente, né? Mas é mais ou menos isso, acho, né? Porque não tem muito que... A dificuldade ter o dinheiro suficiente para fazer o que a gente também gostaria de fazer. E não Sim. pode. As leis que impedem, às vezes, né, de querer poder fazer algo a mais e não dá. Então, essas coisas parece que travam um pouquinho a gente, né? Porque a gente é muito acelerado e tal. Mas, fora disso, eu acredito que não se tem muita dificuldade, Sim. né? É uma coisa assim normal para a vida da gente. Eu vim meia preparada para enfrentar desafios, né? E eu digo que a gente encontra desafios, é desafiada todos os dias, né? Às vezes com pessoas que às vezes não estão contentes com certas coisas, que a gente tem que aprender a saber lidar com eles, né? E eu penso que eu tenho esse jeito também, né? Outras situações financeiras que daí tu tem que discutir, conversar, essas coisas todas, né? Mas eu digo que isso é um dom que a gente tem também. E tem que, eu digo assim, que a gente, na política, a gente tem que gostar de pessoas. Tu tem que estar preparada, ter uma noção das coisas, porque se a gente não gostar de pessoas, não se mete na política, né? Porque dizer assim, tu é prefeita, a prefeita tem uma vida boa, está lá. E sim, eu tenho uma vida boa porque eu gosto do que eu faço. Sim. Mas é desafiador, sim.
a responsabilidade da gente é muito Muitos grande. problemas, né? Muitos problemas em todas as áreas, né? Pensa que nós temos aí 7 secretarias, né? É claro que os secretários lá são responsáveis, mas eles precisam passar pela gente. Eles têm a liberdade de fazer certas coisas, sim. Eles têm certas autonomias, mas a gente eles lidam com com uma pasta e a gente tem que lidar com todas, e sem contar o administrativo ainda. Sim. Então a responsabilidade da gente é muito grande, né? E com certeza a gente precisa estar sempre bem amparado, com o jurídico, o pessoal ali dentro também, né? Pessoas competentes que já têm o conhecimento, mas eu digo assim que tem que ser forte, tem que ter coragem, tem que gostar de pessoas. Sim. Não é só estar prefeita, né? Porque isso é o dia a dia, todos os dias, né? É os 365 dias do ano, né? Não é 5 dias por semana, mas sim os 365 dias do ano. Mas eu gosto do que faço, além de, né? A gente sabe que é um desafio. Sim. Ô, prefeita, a gente sabe que toda administração tem mudanças na equipe, né? Às vezes tem administração que tem um pouco mais, administrações um pouco menos. Nessa questão, pode ocorrer ainda mudança no seu mandato? Pode. Houve, lá no começo já a gente fez pouca coisa de mudança, né, Marcos? Porque já é uma equipe que já veio bem estruturada e a gente deu continuidade, então mudou-se pouca coisa. No decorrer do tempo continuou, né? E, claro, tudo é possível, né, Marcos? Então, vem se passando o ano aí, os serviços são bem feitos e tal, mas não quer dizer que daqui a um pouco pode acontecer, sim, alguma mudança na administração ali, tá? Como a prefeita analisa até o momento a sua equipe de secretários, a avaliação do trabalho deles? Olha, os secretários, eu acho assim que é um grupo, um pessoal de confiança, de plena confiança da gente. Eles fazem um trabalho excepcional, todos os secretários, né? Então, desde a secretária de administração que está lá dentro, tem um conhecimento muito bom, né? Então, de tudo. E ela, eu sempre digo que é o braço direito da gente ali dentro, né? Qualquer coisa que parece, vou conversar com ela também. E os demais secretários. Então, assim, eu não tenho como ter uma pessoa lá que eu não tenho confiança, ou se ela não é capaz, eu também não consigo ficar. Porque não é sobre amizade ou sobre alguma coisa. É sobre trabalho. Profissionalismo. Né? É o profissional da pessoa. Né? Porque pode até ficar chateado, às vezes, mas que eu também gostava de estar lá e tal. Então, a gente precisa de pessoas capacitadas, pessoas profissionais mesmo Sim. no trabalho, né? E eu digo que eu tenho uma ótima equipe de trabalho em todas as pastas. Então, por isso também as coisas andam, né? O trabalho funciona quando é assim, quando todo mundo pega junto. Prefeita, o grupo político do PL continua unido em Salete? Sim, a gente assim não teve tanto contato, né, durante esse tempo, mas sim, o PL é um partido de pessoas que a gente já vinha junto, né? Esse de muitos anos já, né, quando ainda não era PL, mas é um grupo bem unido. Vereadores, né, estão sempre juntos, a gente tem um contato direto com eles, que também é a base do partido, né, que estamos aí com 6 vereadores, e o presidente do partido, né, que é a Chica, a nossa então candidata a deputada aí, e todos, né? Todos os envolvidos, a gente tem um bom relacionamento, o PL vai muito bem, e dessa forma eu vejo assim, né, que é a nossa base, eu me elegi pelo PL e acredito muito que o PL vai prosperar e vai estar junto por muito tempo ainda, com essa turma, com essa base, com essas pessoas de confiança que temos aí, né? Prefeita Nadir, como é que você avalia na atualidade a política, né? Desde a época quando você foi vereadora para hoje, avançou bastante, ainda precisa avançar mais? Como é que você analisa? Sim, Marcos, mudou bastante coisa, né? Então, lá, claro, quando eu iniciei como vereadora, sem experiência nenhuma e tal, né? Foi um grande aprendizado, um grande avanço na minha vida e eu acho que é de cada um que passa pela Câmara de Vereadores também. E as coisas vão mudando a cada dia,
as leis vão mudando a cada dia, né? Então, o circo vai se fechando cada vez mais, né? Porque a gente percebe, assim, né, que de tantas coisas erradas que acontecem, que alguns fazem, todos pagam o preço por isso, né? Então, aí vai se trabalhando. A gente vê hoje, a nível federal, a nível estadual e municipal, né? A política hoje não é mais tanto sobre político, é sobre pessoas, Sim. né? Porque hoje a gente vota mais em pessoas do que em partido político, né? E eu sempre fui dessa opinião. A gente precisa de um partido político para estar candidato, mas eu sempre defendo mais a questão pessoa. Quem é a pessoa que está lá, né? E cada vez mais, né? Eu vejo que hoje, no próximo ano, nós vamos ter eleição e a gente vai precisar avaliar muito, sim, mas a questão política, os candidatos, eles precisam ter uma história hoje para estar político, né? Sim. Porque é nisso que o povo se baseia, né? E ser político hoje também exige-se muito mais do que há muitos anos atrás, né? Porque o povo está atento, a tecnologia avançou muito, né? Então, deu uma piscada, deu um pé fora aqui, lá em Brasília eles ficam sabendo, né? Então, essas coisas assim, eu lembro muito bem de muitos anos atrás, de prefeitos, ou né, até de quando meu sogro era político, né? Na época, hoje Deus tem ele lá. Mas, assim, das histórias que se contavam, ou de vereadores, de quando eu ia na escola, que a gente escutava, de coisas que eram feitas. Mas, assim, isso era saía da conversa de alguém, às vezes, né? Sim. Mas, senão, não se sabia, não se... Hoje, não. Se tu vai, onde você for, tem uma câmera fotográfica, ou tem uma câmera na rua, né? Então, hoje é bem diferente ser... E, assim... Eu sempre digo que a honestidade da pessoa a pessoa precisa ser honesta, ser digna do cargo que ela está, né? E também, se não, e o povo também está vendo isso, né? Então, cada dia mais, eu vejo assim que os políticos, eles precisam pensar nisso. Estar lá por um motivo. Por ajudar as pessoas, estar ajudando o seu município, o seu estado ou o seu país. Porque se você for lá para pensar em si próprio, não vai. Sim. Não vai, né? Não dá certo. Não dá certo. Eu acho que não dá certo. Então, eu prezo muito por isso. E olho muito pelas pessoas também que estão ou que vão, né? Nem sempre a gente conhece, né, Marcos? As pessoas numa sua íntegra, mas tu dá uma puxada, né, no passado, ou vai ver. Então, eu vejo que isso tudo mudou na política. Prefeito, agora entrando na questão de recurso, como estão os recursos, tanto federal quanto estadual, para o município? Olha, Marcos, para te falar a verdade, nós recebemos muito pouco recurso esse ano. Então, assim, claro, nós temos a parte do nosso governador, né? Sim. Do Jorginho, que ele repassou o recurso lá para nós comprar o nosso britador, um caminhão, né? O caminhão-tanque da água, e a patrola. Agora a gente recebeu um ônibus também, né? Agora nessa semana, que é um recurso do deputado Gery, 300 mil e mais 122 mil e alguma coisa de contrapartida do município, né? Porque nem com o recurso dele não dava para comprar e nem com o nosso. E eu digo que a gente juntou a vontade e a necessidade e a gente comprou esse ônibus, então, né? Mas nós temos em torno de 900 mil para entrar na saúde ainda esse ano. Então, assim, é uma preocupação, né? Porque desde julho já foi liberado para se pagar esse recurso. E esse dinheiro não está entrando. Então, eu tenho uma preocupação muito grande, porque a gente depende disso também, a gente conta com isso para o final do ano também, né? Precisa entrar recurso, porque senão a gente acaba gastando mais do que entra. E como não entrou nada quase esse ano, nós estamos ali
bem, não digo enforcado, né? Mas Sim. apertado assim com os números, porque daí tu tem um gasto, a tua folha fica mais alta, porque o recurso, né? Sim, sim. Não entra. Mas nós aguardamos, eu acredito muito que deve entrar, né? Temos recursos de vários... Deputados também, nós temos deputado Escudilac, que é do Estado, é o único, acho, que está mandando recurso para nós, se eu não me engano. Acho que é o único esse ano. Nós temos lá 300 mil e mais 150, né? Que é em duas vezes. Que alguma coisa já deve ter na conta. Os 300, acho que deve estar na conta. E os outros 150, eu acho que não entraram ainda. Sim. Não sei certo, porque eu não consigo ver todas as contas sempre, né? Mas, e do governo federal, nós estamos nessa. Então, entrou 400 mil, que era do nosso senador, o Seifer, né? E o restante ainda está para entrar. Mas muitos foram encaminhados agora, nesse ano, para ano que vem. Já. Também. Nós levamos muitos pedidos lá. E eu acredito que até final de março do ano que vem a gente dê umas boas entradas. E também agora, né, Marcos, agora a primeira semana de novembro, nós vamos estar indo para Brasília novamente, né, ir lá e pedir, né, implorar por eles para liberar esses recursos para nós e também ir nas secretarias, né, que a gente precisa estar indo nos ministérios, quer dizer, né, e Ministério da Saúde também, nós temos um problema lá que nós precisamos ir lá decidir, que senão daqui um pouco nós vamos ter mais um custo de precatória aí que já está estourando, então a gente quer ir lá conversar, e é coisa antiga também, então, para ver se a gente consegue fazer que isso não venha para nós pagar mais quase 500 mil. Nossa. Então, mas eu acredito que tudo dá certo. Não consigo pensar no negativo. Sim. Pensar que, ai, não vai dar certo. Vai dar certo. Indo lá é Sim, fácil de resolver também. isso. Né? E o Tadeu, o vice, vai junto, né? E a gente vai lá. Vamos lá novamente repetir os pedidos que nós já temos lá, que não saiu ainda, e levar mais alguma coisa, né? Então, esse é o nosso trabalho, a nossa obrigação, o nosso compromisso, né? De estar sempre indo atrás e buscando recurso. Nós até fomos pouco esse ano, mas a gente precisa fazer isso. Mas os contatos a gente tem, a gente, né, fica sempre conversando diretamente com eles. E eu acredito que até o final do ano nós vamos ter esses recursos tudo aí na nossa conta. E somos incansáveis, né? E somos incansáveis. Nós vamos sempre buscar. Já fui para Florianópolis mais vezes, fui lá atrás de uns recursos que tem lá, de outros deputados também, que disseram que ainda vão nos ajudar, né? Que eu acho que o compromisso deles não é... Hoje a gente vê uma dificuldade assim, porque a Chica está candidata, eles não vão ajudar. Eu acho que eles não têm que pensar assim, porque... Eles já receberam voto aqui, né? Sim. Exemplo, o deputado Oscar, ele foi o segundo mais votado aqui no município, né? E até agora a gente não recebeu um recurso dele. E a gente aguarda muito isso. Eu quero acreditar que ele ainda vai mandar um recurso para nós, por gratidão a tudo que ele recebeu. Sim. E sempre vai ter, né? Alguém que vai... tem que pensar no quem votou para ele, né? E tem que pensar aí as pessoas que votaram, então, Sim. né? E a Chica, eu tenho certeza, né? Esse recurso que ela já, que o Escudilac veio, isso já hoje ela vai estar no lugar dele, e eu acho que o carinho que ele sempre teve por Salete vai continuar, e que ela depois possa nos ajudar muito ainda, né? A Chica é de coração, o coração dela é de Salete, é do Alto Vale, né? E ela vai poder nos ajudar muito mesmo. Prefeita Nadir, qual que será no seu mandato o principal projeto? Qual é o projeto que você quer como prefeita? Putz, a gente tem tanta coisa, mas hoje, Marcos, nós temos o Parque da Família aí que já vai sair, né? Então, Sim. isso já está na lista, não é mais dizer, será que a gente vai conseguir? Não, a gente já tem isso garantido e a gente vai iniciar logo. Vai ser feito a licitação, né? Sim. Então, o projeto já está pronto. Mas o meu anseio maior ainda é fazer a Estrada Boa e fazer até Santa Margarida. Isso ali, para mim, assim, não me sai da mente. Eu durmo e acordo pensando e eu quero acreditar, eu tenho dentro de mim muito que a gente vai conseguir, sim.
realizar Dentro do mandato. dentro do nosso mandato esse sonho, deixar, né, assim que o governador liberar o edital e tal, nós já temos uma parte dessa estrada pronta, né, para ser colocado o concreto, né, quem passa por ali já vê, e vai E ser isso com os recursos próprios, né? tudo que foi feito com recursos próprios, né? Então, a gente já fez isso porque a gente sabe que os 10 milhões, depois a gente vai financiar mais 5, né? E que a gente, daí, com isso, a gente consegue chegar até lá. E é um sonho, né? E, assim, de tantos outros que nós temos, né? Sim. Então, a gente tem muitos projetos, muitas ideias e busca por isso, né? Nós temos a nossa escola ali que... Ai, eu não gosto nem de falar, porque é tão difícil, né? E daí, assim, demora-se tanto para vir o recurso, vai se deteriorando já o que tem, né? Estragando, até que aquilo lá se terminar, eu acho que vai ter reforma. Então, assim, essas coisas é doída para a gente, Marcos. Sim. Porque é o dinheiro aplicado e daí quando a obra e as coisas não andam, acaba se perdendo muito e fica muito mais caro para o município, né? Porque você imagina que uma escola dessa foi, não lembro nem o valor que era, foi listado naquela época, e vamos dizer que era 5 milhões. Mas o município já gastou mais de 1 milhão junto. E até terminar, porque vem os aditivos, né? Sim. As coisas vão ficando mais caro, e a empresa que ganhou vai lá, faz os cálculos, não, aqui vai mais 300 mil, aqui vai mais, e assim vai indo, né? Então, essas coisas a gente não sabe, eu não sei quando vamos terminar aquela escola. Pela nossa vontade, pela pressão que eu fiz no começo do ano, era para ficar pronto em setembro, imagina só. Puxa. Então, essas coisas é difícil eu dizer que... Claro que é um sonho nós ter essa escola pronta, mas eu não vejo, assim... Não vai depender da gente, ou, né, ou do governo do estado, que como ele tem um compromisso com a gente de estar fazendo isso ali, eu acredito muito que a gente vai realizar isso ali, mas a escola... Eu não tenho, assim, uma previsão de quando que a gente vai conseguir fazer, né? Prefeito, eu gostaria até de entrar nesse tema, te perguntando, né, de uma forma bem simples, sobre incentivo às empresas, né? Tanto para empresas grandes ou empresas pequenas. A administração, ela pensa igual. Com certeza. Marcos, é mais uma coisa que, assim, me deixa... assim, chateada, às vezes, não conseguir fazer aquilo que a gente gosta e queria fazer, né? Que é um sonho. Então, assim, a vontade da gente, sim, é de ter um recurso, Marcos, e comprar um terreno, um espaço onde as empresas possam estar se instalando, né? Porque hoje nós não precisamos que venham empresas de fora, não. Nós temos empresas em Salete que precisam e querem crescer, têm um potencial, mas elas sozinhas não conseguem. Então, assim, o meu sonho também é de estar adquirindo um terreno para fazer, claro que não é uma doação, Sim. né? Mas, como se diz, é uma cessão de uso. Uma cessão de uso para essas empresas poderem expandir. Então, mas esse foco eu vou manter também, é mais uma dos meus objetivos Porque grandes. não é tão simples assim também, né, prefeita? Não. A gente adquiriu um terreno, né, lá no Ribeirão Alegre, né, que é lá para o CTG e para outras coisas tudo, né, e que o município também precisa área verde. Então, é um terreno, uma pena que é mais distante, né? Que a gente não consegue fazer isso. Se a gente conseguir um terreno bom aqui na cidade e que a gente, né, tem condições de um financiamento, coisa assim, a gente vai também fazer. Uhum. E da mesma forma, a gente tem essa vontade de comprar mais um terreno para fazer habitação, como o bairro Hortência, que eu acho que foi um ótimo investimento que foi feito na época. Sim. E que virou um bairro cidade quase, né? Então, ficou muito bonito aquele bairro. Além de nós ter já o terreno e vamos ter as casas do Casa Catarina, que são para as pessoas com baixa renda, mas nós precisamos também e temos esse anseio de estar comprando o terreno para estar
essas famílias, né, que têm condições, casais novos e tal, né? Então, dar condições para essas pessoas poderem se instalar no nosso município com a ajuda do próprio município, né, da prefeitura. Então, é um negócio bom, a prefeitura não está doando aqueles terrenos, não doou os terrenos, mas facilitou a vida das famílias para eles terem as suas casas e seus terrenos, né? E dessa forma, é a mesma coisa com as empresas. As empresas seriam uma cessão de uso por tantos anos e a partir que ela atingir o objetivo, porque essas empresas têm que ter projeto, né? E trazer para a gente qual a meta deles. Eu tenho uma meta de ter tantos funcionários, tantos, né? E tal, tá bom, então, e em 5 anos, em 10 anos, qual é a projeção de vocês? Vocês têm que atender a meta, Sim. né? E as coisas andando automaticamente, a partir daí o terreno fica para a empresa, né? Então, esse sim, Marcos, é mais um objetivo, um sonho nosso, os vereadores sabem, e com certeza, a hora que nós tivermos possibilidade, a gente vai estar fazendo e realizando isso também. Prefeita Nadir, quem está de fora às vezes não tem um conhecimento hoje, né? Vocês que estão dentro da administração, o que mais a população solicita como um todo, assim? Olha, Marcos, o que mais pede para a gente até é esse tipo de coisa. Uhum. É questão de moradia. Sim. É questão de uma ajuda Para as empresas. Porque as nossas estradas estão boas. Saúde, né? também. A saúde nós estamos atendendo mais do que às vezes a gente esperava, né? Fizemos um mutirão para tirar os exames, né? Para aliviar um pouco aquela fila lá, para adiantar para todo mundo também. A educação muito bem, a saúde também está dentro, né, do patamar. E eu acho que o que mais nós precisamos é nessa área também. Sim. Nós temos também, claro, a nossa agricultura, né, que a gente tem um carinho muito grande, um compromisso também de estar buscando mais máquinas, né? Então, a gente já tem os pedidos feitos, a gente pensa em fazer diferente, sim, mas nós estamos aí há 10 meses, o primeiro ano de mandato, né? E que a gente também tem um projeto e pense em ajudar e fazer muito diferente ainda, né? Com um atendimento com outras máquinas e tudo mais. Sim. Mas em cada área a gente tem, né, aquela vontade, aquele sonho. Eu sempre brinco que trabalhar quando a gente começa o primeiro ano e pensar que 4 anos é muito tempo, nós já estamos há 1 ano, só Sim. tem mais 2 anos e o último ano já é um ano que, né, a gente Passa respira rápido. fundo, não, eu preciso trabalhar, eu preciso buscar, eu preciso fazer, porque senão esse tempo vai passar e não conseguir fazer o que a gente tem vontade. Mas nem sempre as vontades e os projetos da gente se realizam, né, Sim. Marcos? Infelizmente. Mas o meu sonho é de fazer essas coisas ali todas, buscar, economizar onde dá, né, com coisas às vezes que não tão importantes, para a gente estar fazendo realmente acontecer e fazer, né, o povo feliz. Nem sempre a gente consegue agradar e fazer tudo, né, Marcos? Porque eu gostava de dizer muito sim, quando às vezes eu tenho que dizer, não consigo fazer. Mas a gente diz de uma forma carinhosa para as pessoas também, Sim. né? Porque nem tudo a gente está do alcance da gente, ou às vezes a lei permite também. Prefeito, outra questão da rodovia SC-114, né, que liga Salete a Taió, e junto nesse contexto, né, como é que você tem essa expectativa dessa recuperação, também a chegada da cidade, né, e a saída que precisa e requer também alguma adaptação. Há essa possibilidade desse estudo de alguém que tenha conhecimento no trânsito para fazer essas mudanças? Sim. Agora, né, já começando com o governo do estado, que havia uma promessa e eles estão fazendo, sim, né? Em outros municípios já, eu acho que estão chegando agora aqui em Salete já, parece que já estão medindo, né? Eu não cheguei a ver, mas já Sim. houve. Então, já estão começando. E, assim, o sonho da gente era que fosse feito também acostamento, né? Uma ciclovia. Uma ciclovia. Então, há uma busca, uma ideia, um projeto está buscando uma ciclovia. E do lado do município também, a nossa parte, né? Então, é mais uma busca que nós temos aí com o governo do estado, está Sim. buscando um recurso e fazer pelo menos a parte de Salete, né?
Então, nossa, por isso que eu digo que é muitos projetos, muitos sonhos, muitas vontades que a gente tem de estar fazendo. E até pela necessidade, né? Hoje nós temos muitos ciclistas, pessoas que caminham por esses trechos e a dificuldade é bastante grande. O risco é muito grande também, né? Sim. Então, a questão é melhorar, sim, tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer. E, com certeza, essa rodovia precisa de uma melhoria grande, que eu acredito que a geral vai ser feita agora pelo governador e que a gente precisa buscar esse recurso também e até da iluminação pública, né? Sim. Que a gente quer, junto com o prefeito de Itaió, estar iluminando desde Itaió até Salete. A nossa parte, eu acredito que nós vamos fazer até o portal. Né? Então, nós fizemos uma parte agora até no Rio Vilde, né? A vontade também e a busca é de nós fazer até o Morro do Salete, fazer toda aquela parte e também depois fazer até na entrada de Salete, né? Sim. Do Ribeirão Cipriano, a prefeita fala? Agora, Ribeirão Cipriano, mas depois nós vamos fazendo automático até no portal. Né? Essa é o nosso planejamento. Eu não digo que é promessa, né, Sim. Marcos? Tudo que a gente fala está no nosso planejamento, é a nossa Sim. vontade e vai ser a nossa busca. Mas não quer dizer que eu vou conseguir fazer tudo, né? Claro que eu quero fazer muito mais do que isso ainda. Sim. Antes da gente finalizar, prefeita, eu queria te fazer uma pergunta. Qual que é o maior medo da prefeita como prefeita? Marcos, olha assim, ó, a gente sempre tem medos, né? E é necessário a gente ter medos. Tem medos que a gente não deve ter, mas tem medos que faz parte. Porque se eu não tiver medo de ir numa velocidade muito alta e passar uma curva, eu posso me matar ali, né? É só um exemplo. Sim. Então, o medo da gente é talvez de ser frustrado, né? E algumas vezes, e que a gente cometa algo que é nada intencional, Sim. mas que pode acontecer algo, né? Então, Que não assim, depende só da prefeita também. que não depende só da gente, depende da interpretação, às vezes, né? Então, da justiça e tal. A gente está trabalhando muito para que nada disso aconteça, né? Mas a pergunta que outro dia a gente teve com as crianças na escola, né? Se a gente tinha medo e tal. Agora eu lembrei, né? Por isso que eu estou falando. E aí eu falei para eles que tem medos que é necessário, a gente precisa ter prudência, né? Muita prudência no poder público, com cuidado do dinheiro público, a coisa pública, né? Então, assim, a gente sempre tem aquele medo, né? De cometer alguma coisa de errado, né, que não for depois, não é reconhecido pelo Tribunal de Contas ou alguma coisa assim. Mas nós, né, o medo de não atingir os objetivos, Sim. eu não tenho. Porque da minha vontade não vai faltar. Então, assim, se não acontecer, não foi pela nossa luta e pelo nosso trabalho. Vai ser porque algo lá né, dependeu de vir um recurso, de alguém cumprir com o que deve ser cumprido, tá? Então, eu sou muito otimista às vezes, né? Porque eu percebo e sinto que eu vou conseguir fazer as coisas, né? Então, mas o medo maior é de não conseguir atender os objetivos que a gente quer, de realizar ou de ter algum problema por alguma, né? Sim. Mas, assim, eu acredito muito em Deus, acredito de eu poder cumprir com um sonho, meu sonho, o sonho da administração toda, né? E que tudo vai dar certo, que nós não vamos fazer nada que a lei não permita, né? E dá para fazer muita coisa assim, né? A honestidade, aquela vontade de fazer as coisas é muito grande. Então, por isso, os meus medos são, sim, né? De talvez alguém dar um passo errado, fazer algo assim, né? E talvez de não realizar aquelas coisas todas, né? Mas eu sei que também não vou conseguir fazer tudo o que eu sonho, o que a gente tem vontade, né, Marcos? Porque a gente
Salete inteira, né? Tu passa num lugar, passa no outro, eu queria fazer isso aqui, Sim. Precisava fazer aquilo lá também, né? Mas é mais ou menos isso, o medo da gente, Sim. né? Prefeita, antes da mensagem final, como a prefeita falou, passa muito rápido, né? A projeção política é para mais 4 anos, depois desses 4? Marcos, é muito cedo para falar isso, né? Eu penso que eu tenho 4 anos, o povo de Salete me deu 4 anos e eu quero agradecer imensamente por essa oportunidade de estar aí. E os outros 4 anos pertencem a Deus. Então, hoje, eu foco em trabalhar nos 4 anos. Sim. Sem pensar que lá na frente tem uma eleição e eu quero ganhar... Não, não, não. Isso não faz parte do meu pensamento. Hoje não, e acredito que não. Acredito que eu quero trabalhar, deixar a Salete muito bem, e daqui um pouco vem outros candidatos e está tudo certo. Sim. Pertence a Deus os outros 4 anos. Tá, Marcos? Muito obrigado. Nós queremos agradecer esse bate-papo aqui bem descontraído com a nossa prefeita do município de Salete, a Nadir Cobelli. Qual que é a sua mensagem a todos que estão nos acompanhando nesse momento? Olha, eu quero dizer que eu agradeço a Deus a todos os dias por ter me dado essa missão de estar prefeita em Salete. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de pessoas. E assim, né? A gente está com uns projetos muito bons, a gente tem equipes muito boas. Nós temos um vice que está sempre junto, né? Sempre chama, o Tadeu é muito participativo. Qualquer coisa, qualquer dúvida que eu tenho, eu acho que, puxa vida, eu preciso falar com alguém. Eu chamo o Tadeu e vem cá, Tadeu, a gente tem isso e tal e tal. Se você estivesse aqui, como é que você faria isso ali? Né? Então, assim, sempre... É dessa forma que eu contava com ele, né? E quero ele ter ele mais presente ainda, junto com a gente. E os vereadores também. Então, os vereadores são nossos parceiros, né? São o braço direito da gente também. E a gente tem um bom alinhamento com eles e eu tenho certeza que a gente vai manter isso. E com os 9 vereadores, Marcos. Porque, assim, tem alguma coisa, eu converso com os vereadores, eu ligo, né? Então, assim, a gente já teve reuniões lá e podemos ter mais reuniões com eles. Eu não tenho dificuldade Sim. com isso, né? Não tem ninguém que é meu adversário. Não digo que eles são meus adversários. Né? Eles são os vereadores de oposição que estão lá, que questionam e que querem o bem do município também, como os nossos também. Mas os nossos estão ali juntos também com a gente, na defesa, mostrando as coisas, buscando recursos, né? E eu só tenho que agradecer à Câmara de Vereadores, né? Os nossos vereadores, o presidente Odair, que tem uma visão muito grande, já conhece muito, né? Foi funcionário da prefeitura por muitos anos, está no 2º mandato, estudou também para isso, né? Para estar ali. Então, ele é um parceiro grande nosso e ele fazendo muitas ações, algumas ações nós fizemos, já foi através da Câmara de Vereadores, e eu digo que é uma somatória, e eu acredito que os demais que vêm, os presidentes, cada um tem o seu objetivo, e é dessa forma que nós vamos trabalhar. Os projetos passam bem rápido para lá também, não fica acumulado nas gavetas, né? E com a parceria de todos. Então, quero agradecer também a todos os funcionários públicos que pegam junto, né? Desde do obras, da limpeza, saúde, educação, assistência, né? Então, assim, todas as pastas que estiverem ali, agricultura e tudo, são parceiros nossos e que estão se dedicando, estão trabalhando e quando preciso, a gente chama, precisamos fazer isso, precisamos melhorar aqui e tal, né? Dentro da própria prefeitura também, né? Então, eles precisam estar atentos, eles são meus parceiros também, e é dessa forma que a gente vai trabalhar os 4 anos, se dedicando muito, e quero deixar
né, assim, claro, para o povo de Salete, aos ouvintes, as pessoas que vão estar nos acompanhando aí, que vai ser 4 anos de muito trabalho e dedicação, pode ter certeza, porque eu amo o que eu faço, a gente faz tudo, eu não... Parece assim que eu não me canso, né? Porque é uma coisa quando a gente faz o que a gente gosta e faz com amor, né? E com muita honestidade. Pode ter certeza que eu não vou deixar um ponto de interrogação de alguma coisa de não ter feito um trabalho digno e honesto. Porque é isso que nos resta. Sim. Né? Então, dessa vida a gente não leva nada, a gente leva as boas lembranças, o povo fica com as boas lembranças do que tu fez de bem. Então, é dessa forma que eu penso, como prefeita, como mãe, como empresária, como amiga e onde eu estou. Eu sempre penso, Deus sempre tem mais para dar para a gente quando a gente dá de si. E é isso que eu tenho para dizer para o povo de Salete. Eu tenho muito para dar, para ajudar e para somar com o município de Salete. E sair honrada. Eu sempre digo que, da mesma forma que eu entrei na prefeitura, de cabeça erguida, feliz para fazer as coisas acontecer, é dessa forma que eu quero sair. Com o nome limpo, da forma que eu entrei e com as pessoas honradas, com o trabalho que a gente fez e que foi com o voto deles que eu estava ali para poder ter feito o que eu fiz, que nós fizemos, vamos Sim. falar assim, da melhor Sim. forma, né? Então, que a nossa administração fez. Então, isso eu vou levar para o resto da vida, né? O agradecimento pessoal e agradeço a todos os dias a Deus por mais esse dia, por esse trabalho que nós conseguimos fazer, porque é isso que me realiza. Muito obrigado. Com a gente hoje aqui, a prefeita Anadir Cobelli. E aqui na técnica, o Muriel Canaã.